Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia do pão doce com creme de leite condensado. Isso mesmo, olha ele aí, ó. Olha que pãozinho mais delicado. Olha que bacana, pessoal. Vamos fazer um pão doce tradicional e vamos rechear com creme à base de leite condensado e creme de leite. É muito interessante, vocês vão gostar. Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão doce com creme de leite condensado. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para a nossa receita, vamos utilizar dois tipos de fermento. O fermento seco, que é o fermento principal, e o fermento natural, que entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, quero trabalhar somente com o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Mistura dos ingredientes, faz os descansos com as dobras e leva para a fermentação longa. Após 12 horas você tira a massa da geladeira, deixa ficar em temperatura ambiente e segue com a modelagem do seu pão, deixando a fermentação final em temperatura ambiente, tá? Essa é a minha sugestão para você trabalhar essa receita somente com o fermento natural. Chefe, eu não tenho fermento natural, como que eu faço? Simplesmente tire o fermento natural da receita e faça o processo que nós vamos fazer agora, utilizando somente o fermento seco. Não precisa alterar a quantidade de fermento, tá bom? Para essa receita nós vamos usar a fermentação mista. E temos os seguintes ingredientes. Tenho aqui 300 gramas de farinha. Essa farinha é uma farinha tipo 1, tá? Quero um pão macio. Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, a clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de leite, 40 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois entramos com o líquido. O leite é variável. Quando não tiver mais nada seco, colocamos a gordura, começamos a misturar bem a massa e iniciamos a sova. 3 minutinhos, colocamos o sal e sovamos mais 3 minutinhos até a gente atingir a elasticidade que a gente precisa para a fermentação do nosso pão. Misturamos então o fermento, o açúcar, uma mão vai na massa, ó, misturando bem, a outra fica livre para colocar os ingredientes, ó. Faz aqui uma cavidade e colocamos o líquido. Ovo 100%, fermento natural, o Antônio 100%, ó. E colocamos metade do leite, pessoal. Misturamos aqui ainda no meio, tá? Ó, não tiramos essa farinha que está em volta, olha lá, ó. Misturamos o ovo, o fermento natural e o leite. Com a mistura já pronta, colocamos mais um pouco do leite, ó. O leite é variável, tá? A gente tem que ir colocando aos poucos. E agora a gente vai tirando a farinha que está em volta, ó. E começamos a mistura. Nesse momento é interessante a gente utilizar a nossa terceira mão, que é a nossa espátula, ó. A gente tira o excesso de massa que tem na mão para a gente conferir a umidade da nossa massa, ó. Agora a gente consegue perceber que ainda tem ingredientes secos, tá vendo, ó? Então a gente coloca mais um pouquinho do leite, ó. E continuamos a mistura. Olha que interessante, pessoal, não temos mais nada seco aqui e sobrou um pouquinho do leite, tá? Isso acontece pela umidade da farinha, tudo bem? Então esse leite aqui a gente não vai utilizar e agora nós vamos colocar a manteiga. Fazemos isso, pessoal, para não colocar a gordura, no caso aqui a manteiga, junto com o fermento seco, senão essa gordura pode atrapalhar a dissolução desse fermento seco na nossa receita, tá bom? Então por isso que a gente coloca a manteiga depois que não tem mais nada seco. E agora nós temos que acreditar no processo, ó. Vai parecer que vai dar errado, que precisa de farinha, e não. A gente precisa só misturar
que já já essa manteiga faz parte da massa. Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da nossa massa, olha lá. Agora então iniciamos a sova do nosso pão. Por que a gente sova o nosso pão? A gente precisa desenvolver, pessoal, uma elasticidade na massa para segurar a fermentação. Ó, aqui temos a massa e olha como que ela rasga fácil, tá? Então nós vamos sovar por 3 minutinhos, aí nós vamos incluir o nosso sal e sovar mais 3 minutinhos. Por que a gente deixa o sal por último? Porque o sal, pessoal, pode influenciar também no fermento, tá bom? Então a gente deixa o contato do fermento com o sal por último, tá? Então agora a gente sova 3 minutinhos e a gente inclui o sal. Vamos lá. Se ao sovar a massa, pessoal, ela estiver grudando na sua mão, você pega um pouco de farinha e coloca na mão, tá? Não joga farinha na massa, senão a nossa massa fica muito pesada, tá? Então a gente vem com farinha na mão e continua sovando. Muito bem, após 3 minutos temos uma elasticidade mínima na nossa massa, olha que legal. Agora então a gente abre a massa, coloca o sal, sem medo de ser feliz, ó. E continuamos a nossa sova, tá? Mais 3 minutinhos. Muito bem, e após mais 3 minutinhos, vamos conferir a nossa massa, ó. Fazemos o teste novamente do ponto de véu. Pegamos um pedaço de massa, tá, ó. E tentamos abrir bem fino. Lembra que a gente fez esse processo no início? E a massa estava rasgando? Olha aqui agora, ó. Olha que legal a elasticidade da massa, tá? Com essa resposta aqui, nós temos a certeza que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que deixar a nossa massa descansar, pessoal. Por que ela tem que descansar? A gente ativou esse glúten, essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então a gente junta a massa, deixa ela fechadinha dessa maneira aqui, ó. Tá? A mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando a massa, ó, ó que legal. Faz essa bolinha e nós vamos deixar descansar por 20 minutos, tá bom? Beijinho na massa e descanso de 20 minutos para a gente continuar a nossa receita. Vamos lá! E após 20 minutos de descanso, vamos dividir a nossa massa, pessoal. Vamos dividir em 12 peças iguais, tá? Se você tiver a balança, vai dar em média 50 gramas cada pedaço. Podemos fazer dessa maneira aqui, ó. A gente vem aqui com a nossa terceira mão e vamos abrir a nossa massa dessa maneira, ó que legal, ó. A gente vai cortando e formando esse cordão aqui, ó. Ó que legal. E desse cordão aqui agora a gente consegue medir mais fácil as 12 partes de massa, olha lá, ó. Temos as 12 peças, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bolear todas essas massas aqui, tá? A pré-modelagem do nosso pão é o boleado, ó. Pegamos uma massa, tá? A gente aperta, fecha ela aqui, ó, tá? Dessa maneira. Venho com essa parte aqui da mão, ó, fechando a massa, ó, fazendo uma coxinha aqui, tá, ó. Vou virando a massa e vou fechando. Agora essa parte aqui vai para baixo e a gente faz esse movimento aqui, ó. O dedão sobe mastigando, esses 3 dedos desce mastigando aqui do ladinho, tá? Nós vamos bolear todas as nossas massas. Tudo bem? Vamos lá então. Nossas massas estão boleadas, agora vamos colocar na assadeira, pessoal. O nosso processo vai ser o seguinte agora, pessoal. Nós vamos pegar essas massas, colocar na assadeira e deixar dobrar de tamanho. Depois que ela tiver com o tamanho que a gente precisa, nós vamos pegar e fazer um buraquinho na massa aqui, ó. Uma leve depressão, tá? Deixando uma bordinha em volta da nossa massa. Aí nós vamos pincelar a gema de ovos com leite, vamos fazer uns furos com o garfo e vamos colocar o creme que a gente vai preparar.
tá bom? Aí depois a gente leva pro forno. Saindo do forno, a gente vai passar aqui, ó, uma calda de água com açúcar e nós vamos colar o coco ralado, tá bom? Então, esse é o nosso processo daqui para frente, tá bom? Então, vamos tirar aqui essa farinha. Vamos então colocar aqui na assadeira. Eu gosto de trabalhar com essa manta de teflon, tá? Assim eu não preciso untar a assadeira. Se você não tiver a manta de teflon, pode passar um pouquinho de óleo e jogar um pouquinho de farinha, tá? Vamos colocar aqui, pessoal, os pães e dar um espaço para eles, porque além de crescer, depois nós vamos abrir cada massa, tá? Então vamos fazer assim, ó, uns 3 dedos aqui de distância, ó. Vamos lá. E vamos agora então para a fermentação, pessoal. Vamos colocar um plástico aqui em cima, ó, tá? Proteger bem o pão. Colocamos um pano, ó, e vamos levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado, tá? Em média, 40, 50 minutos a gente vai ter a resposta que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá, fermentação final. E vamos para a receita do nosso creme a ser utilizado em pães doces. Pessoal, tenho aqui 100 gramas de leite condensado, 30 gramas de creme de leite, 2 unidades de gema de ovos, 70 gramas de açúcar, 20 gramas de amido de milho e 160 ml de leite. Para o nosso processo, vamos misturar esses ingredientes em uma panela, ainda fora do fogo, tá? Misturou bem, a gente leva para o fogo médio e deixa o nosso creme engrossar. Misturamos bem os primeiros ingredientes e agora colocamos o leite. Fazemos esse processo, pessoal, para não empelotar o nosso creme, tá? Ó, agora colocamos todo o leite, misturamos bem e vamos levar para o fogo médio. Muito bem, pessoal, a resposta do nosso creme é muito rápida, tá? 2, 3 minutinhos no fogo a gente já tem a textura que a gente precisa. Agora nós vamos levar para um local, deixar esfriar e já já a gente vai colocar no nosso pão. Vamos lá. Para a nossa calda eu gosto de utilizar uma parte de água e a mesma parte de açúcar, tá? Então eu tenho aqui 50 ml de água e 50 gramas de açúcar. Pegamos uma panela, colocamos os dois ingredientes e levamos para o fogo médio. Quando começar a engrossar essa calda, a gente desliga, tá? Eu quero um ponto que a gente chama um ponto de fio, onde a gente pega a colher, mexe nessa calda e fica um fio nessa nossa mistura, tá bom? Esse é o ponto que a gente precisa para pincelar o nosso pão e colocar o coco ralado. Então vamos lá. Olha a consistência que nós temos antes de levar para o fogo, tá? E esse é o ponto que a gente precisa, pessoal, ó. Fica um fio, tá vendo, ó? A hora que cai da colher, ó. Tá? Então agora a gente tira do fogo e deixa reservada a nossa calda, olha lá. E após 50 minutos, pessoal, temos a fermentação do nosso pão doce, olha lá. Olha que bacana. Agora então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um pouco de farinha, bem pouquinho, passar na ponta dos dedos, tá? E nós vamos abrir cada pão desse, formando o que a gente chama aqui na padaria de um piscininha, tá? Ó, fazer dessa maneira aqui, ó. Ó. Sempre dedo na farinha, tá? Ó. Para não colar na sua mão. Nós vamos deixar essa bordinha aqui, ó. Vamos fazer essa modelagem em todos os pães. Olha que legal, pessoal. A gente entra no meio e sai para a lateral, tá? Ó. Mantendo padronizado o tamanho dos pães, ó. Entra no meio e vai saindo para a lateral. E agora, pessoal, nós vamos passar a mistura de gema de ovos com leite
na borda dessa piscininha aqui, tá? De cada pão, ó. Pegar a mistura e passar aqui, ó. Não tem problema se pegar aqui nessa parte, tá? Ó. Olha lá. Nós vamos fazer esse processo aqui em todas as massas. E após esse processo, vamos pegar aqui, ó, um garfo e fazer um furo no meio de cada pãozinho. Por quê? Porque a gente quer inibir o crescimento desse pão aqui nesse espaço, tá? Aqui nós vamos colocar o nosso creme doce. O nosso creme já esfriou, pessoal. Coloquei ele aqui, ó, num saco de confeitar. Coloquei um bico aqui, ó, para decoração do nosso creme, tá? Se você não tiver o saco de confeitar e nem o bico, pode colocar no saquinho tradicional, tá? Ó, a gente faz um corte no final do saquinho e nós conseguimos colocar dentro do nosso pão também, tá? Fechamos aqui o nosso saco de confeitar e a gente vem sempre ângulo reto, tá? Ó, venho reto, pressiono e saio. Ó, esse é o processo em cada pão, ó. A gente apoia a mão esquerda aqui, ó. E continua sempre reto, tá? Temos que tomar cuidado, pessoal, com a quantidade de creme, tá? A gente gosta de bastante creme, a gente quer uma abundância, mas se a gente colocar muito creme aqui, lá no forno o pãozinho vai dar uma crescida e pode jogar fora do pão esse creme se ele tiver com uma quantidade excessiva. Tudo bem? Então a gente coloca só a quantidade suficiente para cobrir essa parte que nós fizemos aqui, tá bom? Então agora nós vamos para a cocção do nosso pão doce. Para a cocção, pessoal, nós pré-aquecemos o nosso forno doméstico a 180 graus. Vamos colocar os nossos pães, marcar 10 minutos, depois nós vamos baixar para 160 graus, temperatura mínima do nosso forno, e vamos deixar por mais 5 minutos em média, tá bom? A gente não precisa deixar muito tempo esse pãozinho, senão ele pode ir ressecando e deixa de ser macio, tá? Aí, tirando do forno, a gente finaliza o nosso processo. Então vamos lá, cocção do nosso pão doce. Temos a cocção do nosso pão doce com creme de leite condensado, pessoal. Olha que legal. Agora o que a gente vai fazer? Ainda quente, nós vamos pegar a nossa calda, tá? De água com açúcar. Aqui, pessoal, se você quiser colocar um pouquinho de leite condensado e um pouquinho de leite, você pode passar aqui no pão. Você pode escolher um pouquinho de mel com um pouquinho de água para deixar ele um pouco mais líquido e também passar no pão, tá? O importante é passar um líquido para a gente poder colocar o nosso coco, tá bom? Ó, então a gente vem aqui com a nossa calda e passamos aqui em volta, ó. Em volta de cada pão, tomando cuidado, tá? Ó, passamos nesses 4 pães aqui, então agora nós vamos colocar o nosso coco ralado, tá? Ó, colocamos aqui em volta de cada pão, ó. Fazemos aqui na assadeira ainda, pessoal, porque o coco que cair aqui em volta, nós vamos aproveitar nos outros pães, tá? A gente também pode tirar e colocar o coco, não tem problema. Posso tirar aqui da forma e passar o pãozinho aqui no coco. Aí é uma opção de cada padeiro, tá bom? Ó. E agora a gente tira o nosso pão aqui da assadeira, ó, e a gente deixa esfriar em um outro local, tá? Ó. Uma outra forma de colocar o coco, pessoal, dessa maneira aqui, ó. Pegamos a nossa calda, passamos aqui com calma, tá? Tomando cuidado com o creme, ó. E aí nós pegamos o pão e colocamos direto aqui no coco, ó. Deixamos aqui pro ladinho, ó, tá? E a gente vai fazendo isso aqui, ó. Cola e vira o pão. Cola e vira o pão, olha lá, ó. Tá pressionando o pão no coco, ó. Ele também fica decorado dessa maneira. E nós temos o nosso pão
decorado. Então são essas duas opções para colocar o coco no nosso pão doce. E temos os nossos pães confeitados, pessoal. Então, ó, menos é mais, trabalhar uma massa bem macia, um creme especial e finalizar com o coco ralado. Essa era a nossa proposta e está aí o nosso pão doce com creme de leite condensado. Vamos aguardar um minutinho e a gente já vê o resultado final. E vamos para o resultado final do nosso pão doce com creme de leite condensado, pessoal, ó. Vamos cortar um aqui ao meio. Olha lá que bacana, pessoal. A quantidade de creme, a leveza do pão, tá? Isso que é importante. Muito bem, é isso aí. Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão doce com creme de leite condensado. Olha aí que maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.